Olá, mundo. Eu sou o Beto e mais uma vez aqui, né, trazendo um pouco desse conteúdo sobre tecnologia, inteligência artificial, engenharia de software. E esse vídeo eu gostaria de trazer uma provocação sobre o vibe coding. Então, se você tem acompanhado, né, o mundo de tecnologia, de inteligência artificial, você conhece esse termo, vibe coding, né? Que foi um termo cunhado por um dos criadores da OpenAI, né? Que falou que basicamente descreveu como aquela sensação de você sentar na frente da tela, de você começar a escrever prompts ali, seja para qual ferramenta de assistente de código, seja Cursor, V0, Cloud Code, enfim. E isso trazer um resultado assim, um resultado na hora ali maravilhoso, em que você tem um programa rodando na sua máquina perfeito, lindo. E isso é muito maravilhoso, assim, perfeito para prototipação, né? Para prototipar, para ver ideias vindo ao mundo de uma forma mais rápida. Mas então, nesse aspecto, nem tudo são flores, porque existe um gap, um abismo entre ter essa aplicação rodando no seu computador, na sua máquina, ou e essa mesma aplicação rodando para esse programa, esse software rodando para pessoas, para clientes, para usuários reais, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, de uma forma segura e escalável. Isso a gente está falando de uma outra nuance aqui, de outro aspecto, de outro desafio, né? Desafio mais de engenharia. Então, o Vibe Coding ele traz esse protótipo funcionando no caminho feliz, né? Então, tipo, você tem uma aplicação que recebe uma solicitação e essa solicitação é processada por uma API de IA e a gente está falando aqui do contexto local em que o banco de dados pode ter, sei lá, 10, 20 linhas, poucas coisas e tudo isso funciona muito bem nesse cenário, né? Mas quando a gente vai para um ambiente de produção, o que acontece é que é selva, velho. Tipo, é selva real, assim, porque o que acontece é de, tipo, a API cair, da inteligência artificial que você está usando, do provedor de inteligência artificial, o usuário que sobe arquivos de muito grandes, tipo um PDF de 500 MB e sua aplicação não trata isso, sua aplicação não tem retentativas caso a API caia, e enfim, por aí vai, né? Existem várias complicações, digamos assim, de não se pensar nessa maturidade de dos caminhos que podem dar errado, né? Digamos assim. E ainda tem um cenário que, por exemplo, você não controla custos de inteligência artificial, então o custo da API, de usar uma API de A vai de $10 para $500 se você não tiver programado isso bem. Então o protótipo ele fala sobre o caminho feliz, sobre aquilo que funciona ali, mas ele não traz esse aspecto da engenharia, né, que escala, que entende o problema de várias óticas para entender também que sistemas falham, né? Então, nesse vídeo aqui, eu quero trazer esse overview aqui de tudo que tange uma aplicação em produção. Claro, né, que eu não vou conseguir detalhar tudo em profundidade, porque esse campo de estudo é muito abrangente, existem várias técnicas, vários conceitos, enfim, que precisam ser mais detalhados, mas eu vou trazer desde, por exemplo, CI/CD, versionamento, entender se existe entender tipo testes, entender o deploy da sua aplicação, infraestrutura e nuvem, observabilidade, custo de LLM. Basicamente, o objetivo aqui é trazer um grande sintetizado de pontos que eu entendo, né, como profissional da área, como cruciais para que você tenha essa aplicação que partiu de um vibe coding em produção, né? Então a ideia é essa, sim. Então o primeiro elemento que eu queria falar aqui, né, de todos esses que eu vou trazer,
é sobre a arquitetura e a resiliência de um código, porque a gente entende que o código fonte de uma aplicação ele é meio que um organismo vivo ali e existem e quando você, por exemplo, faz uma aplicação através de vibe coding, né, tipo sem especificar muito bem ali o que tá acontecendo, o que é para se criar, o que acontece é que para resolver o seu problema ali, um código muito acoplado, um monolito mesmo ali, só para funcionar na hora, vai ser gerado, né? Então, todo o aspecto de você precisar fazer manutenção nesse código depois, tipo, de precisar, sei lá, digamos que você precisa adicionar uma suporte à API da OpenAI, mas a sua aplicação só suporta a API da Anthropic, né? Então, isso por si só, se isso está codado de uma forma muito acoplada, isso vai trazer uma dificuldade nessa manutenção, nesse ajuste, né? Quando isso poderia ser o ajuste de uma linha só. Você mudar uma linha ali, o modelo, enfim, e isso funcionar. Então, essa questão do acoplamento do código, da arquitetura, é muito importante para a saúde, né? Digamos assim, do código. Então, por exemplo, trazendo para vocês aqui um exemplo prático disso, existe um padrão de projeto chamado Clean Architecture, que basicamente é como você segmenta essas responsabilidades dentro de uma aplicação, né? Então, para ser didático e simples aqui, se você pensar, por exemplo, em dois módulos desse sistema, um que define apenas a infraestrutura que eu estou falando, tipo banco de dados, qual API que vai ser chamada, enfim, tudo isso que é relativo à configuração da aplicação, né? E você define um segundo módulo de domain, né? Que você vai tratar de lógicas de negócio da aplicação, ou seja, mais específico, né, do problema ali da aplicação. Você já tem uma segmentação muito boa, porque se precisar mudar, por exemplo, banco de dados, precisar mudar provedor de IA, você faz isso em uma linha, muito simples, é uma mudança muito direta, assim, você não precisa ter essa complexidade de entender a aplicação inteira, saber se está acoplado ou não, onde é que muda, não, tipo, se isso está dividido desse jeito, né, dividir para conquistar, você consegue ir direto e reto ali, e esse custo de manutenção ele reduz drasticamente, né, do tempo que você precisaria para fazer essa mudança acontecer. Então, por exemplo, quando a gente olha para um aspecto, quando a gente olha para um cenário de produção, olhando por essa lógica, né, da arquitetura do código, né, a gente pode pensar, por exemplo, que um código de produção ele não tem essa prerrogativa de fazer algo e esperar que dê certo, né, porque sistemas falham, as APIs de grandes provedores, enfim, vão falhar, isso é inevitável. E isso, tipo, precisa ser gerenciado por você. Você precisa entender como você faz a tolerância à falha em relação a isso, né? Então, por exemplo, se você está chamando a API do Gemini e ela cai, você tem alguma estratégia, alguma abordagem de, por exemplo, fazer retentativas espaçadas para que você não sobrecarregue o servidor com tentativas e isso seja feito de uma forma que o provedor entenda que não é um ataque, por exemplo. Ou então você tem uma lógica de fallback, de chaveamento para quando a sua API, tipo a API do Cloud caiu, mas você chaveia para o Gemini. Isso tudo são estratégias que você traz para esse ambiente de produção, que é importante estar, né, nesse código de produção, e que geralmente o vibe coding ele não pega, né? Tipo, então com essas estratégias o cliente, né, quem está usando ali o seu software, o seu produto de software, ele nem sente a falha, porque você está adicionando essa camada, né,
de tolerância à falha. O segundo cenário que eu queria trazer é o cenário de qualidade de software, né? Como é que a gente trata isso? Porque o que é mais comum de acontecer é que, por exemplo, quando algo dá errado, é identificado um bug na aplicação, o que acontece é que quando não existe testes, quando não existe a maturidade do código, né, em relação a testes, o que acontece é que é uma mudança no olho é feita, uma mudança numa linha lá é feita, esporádica, específica, e aquela mudança em específica resolve o problema que foi identificado, o bug que foi identificado, mas a mudança ela quebra outras 5 funcionalidades. Então esse cenário é delicado, porque você conserta uma coisa e quebra outras coisas. Isso em produção é algo que é complexo de lidar, porque você vai estar afetando usuários ali, tem, né, dependendo do negócio que está rodando, da empresa, se for um sistema crítico, enfim, tem aspectos muito delicados mesmo de operar software desse jeito, né, de mudanças que acontecem na mão, digamos assim, e que não são testadas, né, de uma forma automatizada ou com o mínimo de qualidade necessário ali. Então, quando a gente traz esse problema para um aspecto de engenharia, tudo é código, prompt é código também. Então, a gente precisa de uma forma de testar, de uma esteira de testes, para que a gente garanta que o que estava funcionando continue funcionando. E o que foi identificado como bug seja consertado em um teste para aquele cenário seja adicionado. É isso que vai fazer a evolução e a maturidade do software acontecer, né? Então é isso. Toda vez que um desenvolvedor ele pega e ele altera um prompt, a gente tem algo chamado de Prompt Regression Testing, que basicamente traduzindo, é um teste de regressão de prompt, que vai entender ali, rodando em um dataset, um golden dataset, um dataset de ouro, que já tem respostas muito boas. Ele vai fazer uma série de execuções em cima de uma API ou da resposta da IA da sua aplicação e comparar, né, aqueles valores ali em porcentagens, em quantidades de vezes que aquilo bateu ou chegou muito perto da execução da execução desses valores de referência, né, que se coloca. E isso geralmente é implantado através de tecnologias de CI/CD, como por exemplo GitHub Actions, que é uma das mais conhecidas aí. Então toda vez que que um git push é feito pro repositório, né, isso roda para que exista essa proteção, essa segurança em relação ao que estava funcionando não vai quebrar. Isso é fundamental para não descobrir que, por exemplo, o cliente da sua aplicação, do seu produto, a gente não vai descobrir que deu um bug e quebrou só quando um cliente reclamar, porque isso é o pior cenário possível, assim, de verdade. E aí, além dos testes de IA, existem outros tipos de testes, né, que são mais clássicos, assim, digamos, na engenharia de software. Como, por exemplo, os testes unitários, que medem blocos específicos do código, os testes de integração, que você basicamente vai testar se todos os componentes que existem ali, banco de dados, API, fila, etc., estão conectados e funcionando propriamente dito. Os testes end-to-end, que basicamente você pegar um programa que vá ali navegar na sua aplicação, né, e ver se as funcionalidades continuam funcionando, e tudo isso é crucial para você dizer que, poxa, a sua aplicação ela pode ir para produção porque ela foi testada, porque ela passou por essa esteira, né, de testes de software. E ainda assim, para lançar, né, esses novos recursos que são implementados, enfim, é importante também esse aspecto de como é que é feito esse deploy. Por exemplo, se é utilizado feature flags que utilizam, por exemplo, esse conceito de eu só vou disponibilizar essa alteração
para 5% dos usuários. Então, tipo, se você tem uma aplicação com 100 mil usuários, 200 mil, tipo, não vai... Tipo, você vai afetar... Não vai afetar todos os usuários com uma mudança que você fazer, né? Nesse caso, que você tem essa aplicação num cenário de escala. O terceiro elemento que eu queria trazer é sobre segurança. E esse aspecto ele é melindroso, ele é delicado, porque assim, segurança está relacionado diretamente por exemplo, como você protege os dados dos seus usuários, como é que você garante que, por exemplo, um atacante, um hacker não vai conseguir, por exemplo, coletar esses dados. Isso é algo muito... o buraco é mais embaixo, porque assim, existem aspectos legais nisso, né? Tá a própria LGPD aí para falar sobre. Então, isso é um ponto de atenção. E existe uma organização chamada OWASP, né, que ela fala sobre as principais vulnerabilidades, né, de segurança existentes em aplicações. E uma delas é a mais conhecida, assim, a que mais tem é a de Prompt Injection, que basicamente é quando alguém, né, que está utilizando seu sistema fala em prompt, se o seu sistema tiver essa abertura de entrada, para ignorar o prompt e fazer o que o atacante instruir ali para ser feito, né? Tem até um comando, né, um prompt muito famoso chamado done, que é do anything now, que basicamente é um dos mais conhecidos para burlar essas proteções, sistemas de IA, né, para conseguir fazer com que eles façam coisas que não foram instruídos a fazer. Então, como é que a gente resolve isso, né? Assim, de uma forma muito simples, e não vou trazer todos os detalhes, mas existem técnicas, né, para resolver isso. Então, quando você recebe uma entrada, existe o conceito de sanitizar, tipo sanitization, que é um conceito de limpar, né, o que entra e o que sai de um sistema. Então, isso é onde você consegue entender ali, controlar, né, se o usuário ele está mal intencionado nesse uso dessa sua aplicação, entendendo esse input e o que acontece no output também. Outro ponto crítico que eu queria falar é sobre o isolamento dos, vamos chamar assim de tenants, que é a palavra para isso, mas é o isolamento das regiões de dados de cada usuário, né? Então, como é que você garante, por exemplo, que a sua aplicação, um usuário A, né, ele não pode ver os dados de um usuário B? Então, isso é também um aspecto que fala sobre segurança e sobre como é que essa proteção é feita. Então, a nível de banco de dados, por exemplo, existe um recurso, digamos assim, chamado de RLS, que é Row Level Security. Então, tipo, toda a chamada para uma linha específica que é buscada no banco de dados precisa corresponder a um usuário específico daquele banco de dados. Mas tem aplicações que fazem isso a nível de API também, de back-end, então varia aí de acordo com como a aplicação está implementada, né? E existem também outras boas práticas, né? Como, por exemplo, como você gerencia os seus segredos. Tipo, uma coisa que acontece bastante assim é subir o arquivo .env, né? Que é tradicionalmente o arquivo que tem todos os segredos ali, né, de uma aplicação. E subir isso diretamente para a imagem, e enfim, você está adicionando uma vulnerabilidade na sua aplicação, ou subindo direto para o front-end. Esse é o cenário mais crítico assim, mas o padrão mesmo, a boa prática é isso estar em
gerenciador de segredos, né, que geralmente são ofertados pelos provedores de nuvem, ou você pode configurar o seu mesmo on-premise. Então, esse é uma tecnologia, é um recurso também de segurança, de gerenciamento de segredos, que é muito importante implementar também para aplicações em produção. E aí o que acontece é que esses segredos ficam, né, no cofre em nuvem, e eles só são injetados, eles só são utilizados quando eles são injetados no momento que a aplicação está rodando. Então, tipo, você não tem ali esse segredo disponível a qualquer momento, né? Você só tem no momento que a aplicação precisa mesmo. Isso faz parte desse conceito de segurança, né? Chamado da mínima permissão possível, né? Necessária para uma aplicação. Se você mantém isso numa imagem, essa imagem por si só contém o segredo. Se a imagem vazar, você tem uma vulnerabilidade grande na sua aplicação, né? E por fim, nesse aspecto de inferência de IA, de APIs de IA, é muito, muito importante, velho. Tipo, entender o que do seu input é dados pessoais, né? PIY, Personal Identifiable Information. Porque isso precisa ser anonimizado antes de ser enviado para as APIs de inteligência artificial, porque senão você está expondo seus segredos ali para a base de dados da IA, e isso tem complicações, né? Também, quando você faz isso, você coloca esse aspecto da sua aplicação estar em conformidade com a LGPD, né? Quando você trata isso, quando você anonimiza os dados, quando você não deixa segredos mesmo irem para esses dados pessoais, irem para outros provedores de nuvens, sem que isso tenha um consentimento explícito do usuário, né? Então, o quarto aspecto que eu queria trazer aqui é sobre infraestrutura e cloud, e também containerização, né? Cloud, eu digo nuvem computacional, né? Então, quando, por exemplo, você está como é que eu faço a implantação de uma aplicação Vibe Coding? O que geralmente acontece vou subir numa máquina virtual rodando Docker Compose, enfim, eu subi localmente e tipo, aquilo dali tá rodando, não tá em produção, não tá, serve para vários usuários. E o que geralmente acontece é que quando isso é colocado no ar, quando chegam, por exemplo, 100 usuários de uma vez, né, 200 usuários de uma vez, o que acontece é que as requisições começam, se isso não estiver bem configurado, a se acumularem, né, nessa fila, e isso vai congestionar o sistema quebra, o sistema cai, e enfim, isso é um aspecto real de como essa aplicação ela é implantada e disponibilizada para a internet. Então, quando você está fazendo o deploy de algo ali numa VM, você está usando uma abstração de cloud chamada Infrastructure as a Service, IaaS, que te provê mais liberdade no controle, né, ali da máquina virtual, enfim, mas também você tem que ter mais conhecimento para gerenciar aquilo, né? Então, já existe outra abstração acima dessa, né, que é implantada acima dessa, que é Platform as a Service, que basicamente você faz o deploy de um container Docker, né, de um container, que não necessariamente precisa ser Docker, mas um container, de uma imagem de um container, e aquilo é autoescalável considerando a quantidade de usuários e de tráfego que chega, né? Então isso é um aspecto muito, muito massa, assim, né, de tecnologia, de sacar que sua aplicação, você pode fazer ela de uma forma que funciona na sua máquina e vai funcionar também no servidor no provedor de cloud, de nuvem que você escolher. Então isso escala, né? Você olha para isso e se escala. Isso é um recurso que existe, né, na engenharia de software que permite você escalar essa aplicação sem se preocupar com o gerenciamento desse baixo nível, né, de infraestrutura. E aí, falando um pouquinho mais disso, né,
quando você tem, por exemplo, o cenário em que sua aplicação ela demora mais de, digamos assim, 10, 15 segundos para responder, né? Uma resposta de uma inferência de IA que tem no seu produto, uma funcionalidade, enfim. Quando você já tem esse cenário e que você faz isso sem a abstração de filas, por exemplo, de workers que trabalhem de forma assíncrona e paralela, você vai ter um gargalo, você vai ter uma limitação ali na quantidade de recursos que o seu servidor ele consegue processar. Então, existe esse outro conceito também de workers, né, de filas, enfim, que eles te permitem você desacoplar esse processamento pesado para esse outro recurso de nuvem, de sistemas distribuídos que conseguem te entregar isso de uma forma assíncrona, ou seja, o processamento está acontecendo, quando ele terminar o feedback chega para o usuário e isso não bloqueia a aplicação, né? A API principal, o back-end principal. Isso é um recurso muito útil quando você pensa em escala, quando você pensa em muitas pessoas utilizando a sua aplicação, né? Isso é primordial, assim. E é massa que esses provedores de cloud, né? Enfim, a AWS, Google, GCP, eles têm esses mecanismos, né? De tipo, se você não tem usuários usando sua aplicação ali, você não paga, você não paga nada. E você só paga quando a coisa escala, né? Quando a coisa vai engrenando mesmo, quando a quantidade de usuários vai subindo ali. O quinto aspecto que eu queria trazer é sobre banco de dados, queries ineficientes e RAG, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma aplicação ali que está conectada a um banco de dados, aquele banco de dados ele não está configurado de uma forma a se escalar ali, né? Por exemplo, você não está usando ali um pool de conexões ou algo do tipo assim para fazer com que esse banco de dados ele não fique sobrecarregado. Quando isso não acontece, você vai ter esse cenário em que as pessoas vão chegar na sua aplicação, né? Vão usar, o front-end vai conversar com o back-end vai conversar com o banco de dados ele vai ser o gargalo, e se isso estiver mal configurado, claro, né? Vai ser o gargalo e sua aplicação quebra. Então isso é um cenário também de atenção. Então, quando está bem configurado, né, a sua aplicação ela vai ali bater no banco de dados, vai perguntar, vai pedir os dados, vai inserir alguma coisa, ela vai dar essa resposta em milissegundos, ela não vai travar o banco de dados, né? Existem técnicas, existem recursos para que isso seja feito da forma mais eficiente possível e para a produção, com engenharia, né? E falando sobre RAG e sobre essas perguntas ineficientes para o banco de dados, a gente pode trazer a provocação de como isso é feito, né? Porque se você tem uma aplicação de IA que pesquisa num PDF e você passa todo o PDF como contexto, dessa inferência, você está, além de gastando muitos tokens, esse processo fica muito ineficiente, né? Então existem técnicas dentro desse universo da técnica do RAG para você pescar, né, só o chunk ali, só o pedaço da informação que você precisa para inferência, né? E do mesmo jeito para como, por exemplo, a sua aplicação está fazendo as queries, as perguntas para o banco de dados sobre os dados dos usuários, né? Então isso também é um aspecto massa. O sexto elemento que eu queria trazer é a observabilidade. E essa é importante, porque é onde você não fica cego em relação à sua aplicação. É onde você vê o que está acontecendo, de fato. E aqui a gente tem que tratar essa observabilidade de duas formas, assim. A primeira é a observabilidade da aplicação, né? Por exemplo, tem um bug na aplicação, um usuário específico, ele trigou um bug. Isso você precisa ter essa tecnologia de observabilidade, Datadog, enfim, Splunk, para você entender o que aconteceu, se alguma coisa quebrou, e você proativamente consertar, né, para que outros usuários não passem pela mesma experiência. Então é isso, a API deu
se a API quebrou, se tipo a latência está muito alta, se algum bug apareceu. Essa observabilidade da aplicação vai falar sobre isso. E a segunda observabilidade é a observabilidade da LLM, né? da feature de IA. Então, quando você faz uma pergunta, você conseguir entender exatamente qual prompt foi utilizado, qual system prompt, quantos tokens foram utilizados, qual foi o custo, por exemplo, se a inferência alucinou ou não. Tipo, tudo isso, qual foi esse fio da meada, né, para chegar até esse lugar de entender se as respostas estão funcionando, qual resposta não está batendo, e isso ser ajustado, ser utilizado, na verdade, para ajustar, para melhorar a aplicação, o sistema de IA, né? Essa evolução ela é incremental, ela é tipo aos poucos, considerando que você tem esse olho, você consegue enxergar o que está acontecendo na sua aplicação, né? E aí sem isso tipo, o administrador do sistema ele fica nas cegas, né? Tipo, tentando adivinhar o que probabilisticamente o modelo entendeu, e isso geralmente é um gasto, né, de energia, é algo que realmente não funciona muito bem quando você tem um sistema um pouquinho mais complexo, assim, até para sistemas mais simples também é algo que já é interessante ter algo nesse sentido. Sétimo aspecto, eu quero falar de engenharia de LLM e o humano nesse meio do caminho, né? Porque, assim, falando um pouco de engenharia de LLM, a gente pode começar a pensar em engenharia de prompt, né? E como se utiliza essas ferramentas também, porque, por exemplo, o que acontece também com aplicações que são vibe codadas, digamos assim, é de ser feito um prompt, mas a configuração de como essa resposta, como essa saída vai acontecer, ela não ser bem feita. E, por exemplo, a aplicação considerar regex, né? Tipo, como forma de tratar essa saída da LLM, dessa inferência. E isso é uma forma que é muito suscetível a erro, né? A dar errado, a dar ruim. Então, existem recursos para isso também, como, por exemplo, você configurar a saída de uma LLM para ela usar um JSON estruturado como saída. Isso já vai eliminar, assim, 99, grande parte mesmo, de porcentagem dos bugs que sua aplicação poderia ter nesse aspecto das respostas que ela dá para o usuário, né? E falando sobre esse aspecto do humano, né, no meio do caminho, desses sistemas de inteligência artificial, a gente tem que... eu falei de observabilidade anteriormente, e isso é muito importante porque quando esse sistema de observabilidade ele entende, ele detecta que uma resposta ela teve uma nota ruim, ela não, enfim, dos critérios de qualidade lá, ela não está tão boa, essa resposta ela pode ser configurada para não ir para o usuário, ela pode ser configurada para ir para um revisor humano, que é uma pessoa, né, que tipo tá ali, o administrador da aplicação, essa pessoa vai ver, vai entender por que essa resposta não foi tão boa e adicionar no fluxo do prompt, adicionar as alterações considerando esse caso em específico, né? Então isso reduz drasticamente a probabilidade daquela resposta ruim acontecer de novo. E é assim, né, que o sistema de IA, o produto que você está fazendo, ele vai ficando mais inteligente, né, com essa curadoria, digamos assim. O nono aspecto que eu queria trazer aqui é o aspecto de FinOps, que é a engenharia financeira, né, do seu projeto, né? O que é essa tech stack, essa pilha, né, de tecnologia que você está usando. E assim, né, computação tradicional, né, o custo é por CPU, né, por processamento e por memória e por disco também. E o custo das IAs já é associado a tokens. Então, se você não calibrar isso muito bem, isso pode virar um custo a mais, né? Se você usa, por exemplo, o melhor modelo para todas as tarefas do seu sistema, isso pode aumentar bastante o custo, né,
por inferência ali das funcionalidades que você tem no seu sistema, na sua aplicação, no seu produto, enfim. Então, como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente traz uma alternativa simples para isso, assim, né? A gente pode pensar nesse conceito de roteamento de modelos, né? Então, você tem uma tarefa mais simples, como, por exemplo, resumir um texto ou formatar dados, né? Algo nesse sentido. Você pode usar um modelo mais simples, mais tipo, um modelo, por exemplo, como o Flash do Google, o Sonnet, né? da Cloud. E quando você tem tarefas mais complexas, você pode usar modelos mais parrudos, digamos assim, né? Como o Opus, o Pro mesmo, o ChatGPT, o GPT, né? E é isso. Todas essas provedoras têm variações, né? De modelos mais parrudos e modelos mais simples, assim. E eles diferenciam, né? Nessa relação de custo e nessa relação de capacidade, né, de processamento, assim, de potência, né? E o segundo aspecto é usar cache semântico, que basicamente é você entender se, por exemplo, a sua aplicação, e aqui não funciona para todas as aplicações, tá? Tipo, aqui vai funcionar para algumas, mas, por exemplo, se você tem uma aplicação que 30, 50% dos usuários, eles repetidamente fazem a mesma pergunta, usam o mesmo... tem a mesma entrada, né? A mesma solicitação, essa relação não varia tanto da entrada dos usuários, você pode usar um cache para, no momento em que já exista alguma resposta registrada com aquele mesmo input, você dê uma saída, uma resposta da sua aplicação ali em milissegundos, porque ela já estava salva e você não precisa reprocessar isso, né? Isso vai depender de caso para caso, né, no caso. Então é isso, né? Para você, por exemplo, que está começando um produto, uma aplicação de IA, um sistema, um SaaS, existe essa tech stack do começo, né? Que você não precisa, por exemplo, gastar muita grana, praticamente nada, assim, se você entender as limitações dos tiers, né, de cada provedor. Então, quando você olha para o GCP, por exemplo, você tem o Cloud Run, que é um Platform as a Service, que você tem uma taxa lá gratuita. Você tem, por exemplo, o Cloud Tasks, que também tem uma faixa gratuita lá. Quando você olha, por exemplo, para banco de dados, para RAG, para Fila, tem Supabase, tem outros provedores aí que podem te entregar nesse plano gratuito, sem que você precise gastar nesse processo de ter essa primeira versão da aplicação em produção para alguns milhares de usuários, assim, eu diria, sabe? Tipo, de começo, assim. Então, isso é um aspecto interessante de se você estiver pensando nessa aplicação em que você precisa fazer o deploy, você precisa dessa implantação de uma forma resiliente, de uma forma segura, utilizando provedores confiáveis. Isso é uma alternativa para você, né? Esses provedores que eu mencionei aqui, você consegue ter alguns milhares de usuários com um custo zero, quase zero, muito pouco, só vai pagar mesmo quando a coisa escalar, né? Quando a quantidade do plano gratuito ali cessar. Para fechar, pessoal, eu queria trazer agora, assim, nesse 10º tópico, esse aspecto de uma checklist que você pode fazer para você entender, né, se a sua aplicação ela está num contexto de produção, né? Tipo, se ela responde bem à produção. Se, por exemplo, você tiver 100 usuários pagantes, como é que você vai garantir que aqueles usuários eles vão ter a entrega do serviço, né, 24/7, não vai cair? Enfim, isso são testes que a gente pode fazer, justamente para entender, né, se seu produto ele está pronto para ir para o mercado. E isso é bacana, assim, de checar antes, né? Então, por exemplo, se a minha API cair do meu provedor principal de inteligência artificial, cair, sei lá, 2, 3 horas,
eu tenho alguma estratégia de fallback, tipo, eu chaveio do Gemini pro Cloud ou enfim, para qualquer provedor. Se, por exemplo, 100 usuários entrarem ao mesmo tempo na minha aplicação, ela consegue suportar? O banco de dados está configurado para isso? Tipo, não existem gargalos para quando esse pico de tráfego acontecer, né? Outra coisa também é sobre a segurança, né? As minhas chaves, elas estão seguras. Tipo, eu tenho a certeza de que um usuário ou um hacker mal intencionado, ele não vai ter a capacidade de... Certeza é difícil de falar aqui, mas assim, você pode fazer muitas coisas para reduzir essa probabilidade, né? E aí, tipo, como é que você está salvando esses segredos? Eles estão num gerenciador de segredos. O seu front-end está expondo as suas chaves. O banco de dados, no caso de usar um Supabase com RLS, ele está bem configurado. Isso é também um aspecto importantíssimo para checar, né? Na questão de dados pessoais, eu estou fazendo a anonimização, fazendo o tratamento desses dados antes deles irem para a API, e também se a sua aplicação está entendendo esses custos, né, de nuvem, esses custos de inferência, tipo, se você não vai ter uma surpresa na conta da sua aplicação. Isso tudo é uma checklist que vai ajudar a entender, né, se sua aplicação está pronta mesmo para a internet, para a selva, para qualquer pessoa testar, e para, né, ser um produto que de fato funcione em produção, robusto. Isso é um pouco aqui do que eu queria trazer. Então é isso, né? Basicamente eu tentei trazer aqui um mapa mental de como é que você transforma essa aplicação, assim, de que conceitos, né, de engenharia, de software, de tecnologia você precisa ter para trazer essa aplicação do vibe coding para o aspecto, para a produção. Então é isso, né? A inteligência artificial, ela trouxe e o vibe coding também, ele trouxe esse aspecto de prototipar mais rápido, de fazer código mais rápido, né? De implementar mais rápido. A visão da arquitetura, esse respeito, né, pelo cliente, pelo usuário, quem está usando sua aplicação, e essa segurança desses dados, né, ela sempre vai ser um aspecto de responsabilidade, não da tecnologia, não da ferramenta, não da IA, mas sim do humano, dos humanos, da equipe, enfim, de quem está por trás da decisão de subir uma aplicação no ar. E é isso, quero agradecer e espero que esse conteúdo ele tenha sido útil de alguma forma para você. Tá certo? Pois, abraço.